Shalom! Estamos de volta com Mateus 24. Você que já assistiu a parte 1, você vai entender tudo que está aqui nesse vídeo. Você que não assistiu a parte 1, você vai entender, mas é bom você voltar. Depois que acabar este vídeo, volte para a parte 1, porque você vai entender muito melhor. Mateus capítulo 24, já vimos que Jesus, na sua última semana aqui em Jerusalém, ele subiu no Monte das Oliveiras e começou, na oportunidade da pergunta dos discípulos, ele começou a ensinar tudo aquilo que já estava no seu coração sobre os últimos dias. Nós vimos então a parte 1 até o versículo 7, onde Jesus começou a falar sobre o princípio das dores. Quando nós falamos na parte 1 do vídeo sobre acontecimentos globais, era um dos anúncios de Jesus, olha, cuidado com o engano dentro da igreja. Ele fala aqui, cuidado para que não enganem vocês. O engano é muito forte nos últimos dias. Um engano muito visível, uma heresia, ela é mais fácil de ser identificada. O pior é o engano sutil. Assim como o joio e o trigo, que você quase não consegue distinguir, também assim acontece nos últimos dias. Por quê? Abriu uma facilidade muito grande para chegar a informação a todo mundo de uma forma muito rápida, por causa do desenvolvimento que nós estamos vivendo. Hoje você pega o seu celular, você tem a Bíblia em todas as versões, você tem gratuitamente, e você tem uma variedade de ensinos incrível. Se você gosta de escatologia de uma forma mais sensacionalista, você vai achar muitos vídeos que vão pegar profecias e vão trazer a profecia às vezes até de forma errada, mas você gosta disso, então vai te oferecer muitos ensinos. Dentre esses muitos ensinos tem aqueles que são baseados na palavra e aqueles que são oportunistas, que simplesmente quer ganhar a visualização, o like. Mas então você vai ter que identificar. E como é que eu vou identificar entre o falso e o verdadeiro? Você tem que conhecer o verdadeiro para identificar o falso. Como é que você vai identificar o verdadeiro? Você vai simplesmente conhecer a palavra. Se a pessoa mostrar consistência na palavra, não é um versículo isolado, mas ela mostrar e na palavra toda uma consistência, e se você conhecer o caráter dessa pessoa, você vai identificar se o ensino é verdadeiro ou se o ensino ele é falso. Cuidado, cuidado, porque nos últimos dias está escrito em Amós que haveria fome da palavra. Isso é bom, mas quando você tem fome da palavra, haveria fome não de pão, mas da palavra. Mas nesta fome, cuidado para você não comer o alimento que é venenoso. Por isso que Jesus fala, cuidado para não enganarem vocês, na primeira parte de Mateus capítulo 24. Vamos dando continuidade, lendo Mateus 24, agora a partir do versículo 9. Está escrito, porque se na primeira parte ele fala do que vai acontecer no mundo, guerras, rumores de guerras, epidemias, tudo que vai acontecer como sinais no mundo. Agora ele fala como que as pessoas vão estar. O que vai acontecer com o cristão durante o princípio das dores. E ele diz aqui, vocês serão entregues para, versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos ler até aqui, até o versículo 12. Jesus começa a mostrar outro bloco de coisas que vai acontecer durante o princípio das dores. E ele, no vídeo, na parte 1, eu expliquei direitinho para você o que é princípio das dores. Agora ele está falando como que as pessoas vão estar. Como as pessoas vão estar? Enganadas
É o que eu já falei, porque escuta qualquer coisa sem verificar, sem provar, sem conhecer a verdade. Quando você não conhece a verdade, você aceita qualquer coisa. E se você não conhece o verdadeiro café, podem te oferecer um café falso. Se você não conhece uma marca, por exemplo, quando eu fui para a Turquia, eu vi que as bolsas, tudo era muito barato e tudo de marca, Prada, Chanel. E eu fui olhar, como eu não sou uma especialista, eu fui olhar porque me falaram assim, olha, você identifica pelo zíper, pelo forro, é assim que você identifica o falso do verdadeiro. Não que eu fosse comprar, eu fiquei curiosa por causa do preço. Mas como assim? Essa aqui é acessível, né? Essas marcas praticamente não são acessíveis. Então, eu falei assim, mas o forro é do jeito que me ensinaram para ver, o zíper é do jeito que me ensinaram para ver, mas quando eu fui ver mais alguns detalhes, eu vi que era falso. Mas por quê? Porque me ensinaram um dia a ver a diferença entre o falso e o verdadeiro. Assim é com você nos últimos dias. Cuidado com os ensinos falsos. Mas ele está falando como que as pessoas vão estar. No meio cristão, ele está falando, vai ter muito escândalo, isso sempre teve. Só que os escândalos que estão acontecendo agora são muito mais evidentes, porque justamente tudo acontece, tudo que acontece num cantinho agora é exposto. Então são grandes escândalos que têm levado muitas pessoas a deixar a igreja. Nunca vi tanta divisão de igreja sempre teve, mas aqui está falando de trair. Muitos traem e muitos dividem a igreja por causa de orgulho, porque quer poder, porque quer abrir uma igreja e não quer começar do zero, evangelizar na rua. Então vamos dividir a igreja, que é mais fácil, não é? Eu nunca vi tanta divisão de igreja, nunca vi tanta traição ministerial, eu nunca vi tanto ódio. E quando a gente está falando de ódio, nós estamos falando que algo aconteceu nas emoções das pessoas nos últimos dias. Jesus está falando, vai ter um adoecimento mental muito acentuado. E hoje é provado pela ciência de que a humanidade, ela adoeceu rápida e coletivamente. Então, como as pessoas adoeceram, como elas estão mais inseguras, mais violentas, elas se ofendem muito facilmente. Tudo isso é fragilidade emocional. Elas se ofendem muito facilmente, elas não têm resiliência. Então, por qualquer motivo, sai da igreja, por qualquer motivo, troca de casamento, troca de amizade, amizades descartáveis, casamento descartável. Nós estamos falando não só do ódio, da perseguição que a gente vê. Claro que existe a igreja perseguida, e se você quiser saber sobre a igreja perseguida, vai no ranking das 10 mais perseguidas, feito pela Portas Abertas. Ali você vai saber qual é o país número 1 em perseguição a cristãos. Nós, em pleno século XXI, nós temos a igreja perseguida, sim. E ali está o nome de todos os países e o grau de perseguição nesses países. Nós estamos vendo um aumento de intolerância a cristãos em países que antes não tinha esse tipo de intolerância. Mas eu não estou falando só desse tipo de perseguição. Eu estou falando de um tipo de perseguição que agora nós estamos enfrentando, como saiu uma notícia recente de que professores da escola municipal não podem mais falar Deus te abençoe, porque isso é proselitismo. E aí, isso é uma perseguição, quer dizer que você não pode abençoar mais, você não pode usar essa expressão. Isso é uma perseguição, sem falar em tantas coisas que a gente não pode falar, senão nós somos cancelados. Isso é uma perseguição religiosa em pleno tempo em que se levanta uma bandeira dizendo que não pode ter perseguição religiosa.
Então, nós estamos vendo que coisas que nunca passariam pela nossa mente, hoje é comum nós vermos. E o ódio? O ódio, nós sempre teve ódio na humanidade, mas nós estamos vendo mais do que nunca o esfriamento. Pessoas cada dia mais violentas, cada dia mais insensíveis, cada dia mais pessoas desonrando pai e mãe, cada dia mais pais violentos com filhos, a violência em todos os lugares. E nós, então, tudo isso como resultado de um adoecimento mental, mas também de uma atmosfera. Porque faz parte de uma atmosfera. Se a estação é primavera, eu tenho uma atmosfera que predomina naquela estação. Se é inverno, tem uma atmosfera, eu vou precisar usar uma roupa adequada. E a atmosfera do princípio das dores é essa: esfriamento de amor, falta de misericórdia, falta de empatia, um egoísmo acentuado. Jesus disse, olha, no princípio das dores, todos aqueles sinais que nós vimos do versículo 1 ao versículo 7, são acentuados por um comportamento deformado das pessoas. As pessoas pioraram. E é isso que está escrito, que nos últimos dias, em 1 Timóteo capítulo 3, está escrito que nos últimos dias as pessoas iriam piorar e muito. E ali está a descrição de como que as pessoas se encontrariam nos últimos dias. E ele ainda diz aqui, além das pessoas da iniquidade, da maldade imperar, a crueldade imperar, o amor se esfria, e ele diz aqui, para terminar, ele diz, aquele porém, versículo 13, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus não está falando aqui da grande tribulação, ele está falando do princípio das dores. São duas coisas diferentes. Ele vai começar a falar da grande tribulação a partir do versículo 15. O que ele está falando aqui no final para a gente? Olha, ele deixou essa dica para a gente em Lucas capítulo 18. Quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Então, por que a fé estaria abalada? Porque o nível de problema, o nível de escândalo no meio das igrejas, o nível de esfriamento de amor de um para com o outro e também em relação a Deus. Por isso, uma igreja esfriada, uma igreja morna, uma igreja em que pessoas estão decepcionadas por excesso de divisão, de traição, de escândalo. É esse ambiente que é a tempestade perfeita, não é? Jesus está mostrando uma tempestade perfeita e ele está dizendo, mas você no meio dessa tempestade, você tem que ficar firme, olhando para mim. Se pessoas estão traindo, eu não te traio. Se pessoas estão ofendendo, eu não te ofendo. Fica firme, persevere. É a carta às 7 igrejas que temos em Apocalipse. São conselhos para você permanecer em pé e não desanimar, não desistir, não enfraquecer diante deste quadro terrível que faz parte do princípio das dores. Então ele está falando, olha, vai ser salvo. Essa palavra salvo em grego é sozo. E a palavra sozo você vai ser preservado, guardado, cuidado, resgatado. É isso que ele está falando. Olha, em todo esse caos tem uma proteção sobrenatural. É só você continuar crendo em mim, continuar lendo a palavra, continuar firme, sabendo que a promessa se cumpre sobre a sua vida, do jeito que Raabe, ela acreditou que tudo bem, era tempo de destruição sobre Jericó, mas ela e a família dela seriam preservadas, salvas, porque Deus falou isso. Então ela colocou tranquilamente o que Deus mandou que ela colocasse, o cordão vermelho na janela, e ela creu que este era o sinal para a salvação. E você precisa lançar o teu coração diante de Deus todos os dias, orar e ter certeza que o sangue de Jesus é poderoso para te guardar, para te livrar, para te preservar. E aqui está dizendo, olha, o princípio das dores, ele termina com um tempo extraordinário de evangelismo. Sempre tivemos evangelismo urbano, transcultural, sempre tivemos.
e continuamos com o evangelismo nos 4 cantos do mundo. Mas ele fala, aliás, deixa eu abrir um parênteses, quando eu falo os 4 cantos, eu estou usando uma expressão bíblica e eu estou falando sobre os pontos cardeais, eu estou falando de uma linguagem figurada, tá bom? Eu sei que a Terra é redonda, assim eu creio, e por isso eu estou usando uma expressão. Então, quando o evangelho vai por todo o mundo, é um evangelismo, desta vez, o princípio das dores, ele vai terminar com um grande avivamento. Pessoas que o grande avivamento não é uma emoção, não é um momento só, é uma transformação. São pessoas apaixonadas por Deus, transformadas no seu caráter e equipadas pelo Espírito Santo, tão apaixonadas que levam o evangelho com glória, com graça, com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, porque elas foram tocadas pela transformação e incendiadas pelo amor, irão por todas as nações, e o Brasil tem uma promessa como celeiro do mundo para que muitos missionários, muitas pessoas possam ser levadas por outras nações. E eu digo que hoje a gente não vai só viajando. Um vídeo como esse, um canal como esse, como outros, chega também em todas as partes do mundo. Isso é evangelização. Então o Senhor, ele termina o princípio das dores com esta palavra. Depois que, olha, no meio desse caos algo bom vai acontecer. E esse algo bom que vai acontecer já estava anunciado em Joel capítulo 2. É a mesma coisa que aconteceu com a igreja primitiva. Olha, eles vão ser impactados eles foram treinados por Jesus 3 anos, eles já estavam cheios da palavra, mas eles precisavam passar por um impacto da presença de Deus, que foi Atos capítulo 2. A igreja da última hora, porque a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira, a igreja da última hora vai passar por esse impacto, um grande avivamento vai varrer a terra. E quando a gente chama de grande avivamento, eu chamo de arrependimento, eu chamo de, eu não estou falando de mover só do Espírito Santo, não confunda, é um complemento. É claro que quando o Espírito Santo é derramado, ele habilita a sua igreja com dons, com sinais, com prodígios e maravilhas, mas primeiro você precisa ser impactado por uma transformação, por um arrependimento, por uma santidade extrema, radical mesmo. Isso é um grande avivamento. Então, uma igreja forte, uma igreja santa, uma igreja cheia da palavra, uma igreja transformada vai levar o evangelho por todos os lugares, e muitos serão impactados e multidões se converterão. É isso que Jesus está falando, é um impacto sobre o mundo, que é o impacto da tragédia, de tudo que está acontecendo no princípio das dores, e o impacto da presença de Deus. São 2 impactos. Qual vai ser o maior impacto? O impacto da presença de Deus. Nós terminamos então este vídeo falando sobre o grande avivamento, ainda sinais que vai acontecer no meio da igreja, mas não esqueça que tem a parte 1 e a parte 2, mas tem a parte 3. Então, se você quiser ouvir sobre a grande tribulação, é a parte 3 deste vídeo de Mateus capítulo 24. Até o nosso próximo vídeo, que vão ser 4, até o nosso próximo vídeo, e espero encontrar você na parte 3 de Mateus 24. Deus te abençoe.